Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Regularização de funcionamento. Secretário de Estado da Agricultura se reúne com donos de fabriquetas de queijo de Porto da Folha para conversar sobre a importância da legalização das pequenas agroindústrias que movimentam a cadeia leiteira do Alto Sertão. Mistura mineralizada. Veterinário da Endagro orienta produtores sobre a importância da utilização do sal mineral na alimentação dos rebanhos. Investimento em agroecologia. Com o apoio do governo do estado, o movimento dos pequenos agricultores de Canindé de São Francisco aposta no cultivo de produtos orgânicos para produzir variedade de alimentos saudáveis. Canal direto com o telespectador. Na edição de hoje, a gente tira as dúvidas de um produtor do município de Arauá, que entrou em contato para saber como investir no plantio da sapota. E ainda, desenvolvendo capacidades. Com atuação em 15 municípios sergipanos, o projeto do Dom Távora promove seminário para trabalhadores rurais na área de gestão de negócios agrícolas. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque Sergipe Rural já está no ar. O município de Porto da Folha, no Alto Sertão Sergipano, tem uma das maiores bacias leiteiras do estado. Leite que, em grande parte, é utilizado pelas pequenas fabriquetas de queijo do município. A convite dos produtores, o secretário da Agricultura, Esmeraldo Leal, esteve no povoado Pitombeira para conhecer a cadeia produtiva. E entre os objetivos foi conversar sobre a regularização dessas pequenas agroindústrias. Confira os detalhes na reportagem. Buscando o setor produtivo dos derivados do leite com qualidade, forte e organizado, produtores de leite e donos de fabriquetas de queijo do município de Porto da Folha convidaram o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal, para o encontro visando discutir medidas concretas voltadas para a adequação dos laticínios e queijarias artesanais às normas técnicas que atendam às condições sanitárias e ambientais de produção do queijo e outros derivados do leite no Alto Sertão. A gente vê hoje o leite como uma atividade que está sustentando a nossa região. No entanto, a gente vê aí uma ameaça de talvez fechar grande parte das fabriquetas. E nessa preocupação, a gente procurou o secretário de Agricultura para a gente ver uma maneira de viabilizar como a legalização dessas fabriquetas. Porque se essas fabriquetas fecharem, não vai prejudicar apenas o dono da fabriqueta, e sim toda a cadeia leiteira eu posso dizer do estado, não só do sertão. E o que se busca são alternativas e parcerias para a regularização e adequação às normas que regulam a produção desses alimentos. Grande parte desses donos de fabriqueta hoje tem essa preocupação de melhorar a questão da higiene e preocupação também com a qualidade do produto final para chegar na mesa do consumidor. E o que a gente pede é o seguinte, é que se tiver alguma maneira mais simplificada de se fazer, que se faça, né? Que o que não pode é, se o camarada não tiver a condição de fazer uma estrutura muito sofisticada, ele ser penalizado. E com isso penalizar os seus fornecedores, que são os produtores de leite da nossa região. Quem esteve na reunião sabe da importância das fabriquetas para a cadeia de leite e que também há melhorias para serem feitas nesses estabelecimentos. Precisa de uma rede de esgoto adequada, algumas coisas precisa para se a gente vamos dizer, o meio ambiente, né, que a gente tem de tratar o meio ambiente. Procurar um caminho que eu não ando com medo, que o caminho é um CIF, né, que é uma coisa que a gente vai vender o queijo sem medo, né, que a gente vender escondido é coisa feia. Apesar de pouco divulgado, o município de Porto da Folha, a 176 quilômetros de Aracaju, é um dos principais produtores de leite do Alto Sertão, com produção de 120 mil litros de leite por dia, abastecendo grandes laticínios do estado e as centenas de fabriquetas do município e dos municípios vizinhos. Para o estado, o processo de regularização das queijarias é um ponto crucial para o desenvolvimento e qualificação da produção de laticínios e, consequentemente, toda a cadeia produtiva de leite no Alto Sertão. E nós estamos num momento de provocação. A sociedade tem provocado cada vez mais para que tenhamos qualidade nos nossos produtos. Os produtores têm se desafiado cada vez mais, além de melhorar a genética animal, mas também melhorar a qualidade do leite. E, é lógico, todos os derivados. Então, esse esforço aqui é para ver de que forma pode se unir as duas coisas. Os produtores que dependem dessas queijarias e dos laticínios para ter produto
sempre adquirido pelo mercado, os próprios beneficiários e transformadores de leite, os donos das queijarias das agroindústrias, a gente dialogar e aproximar esses dois públicos. E o papel do Estado é de acompanhamento, de orientação, para que nós não tenhamos no futuro o que nós tivemos no passado, que é um momento de fechamento de queijarias, por exemplo. Então, fica o desafio aqui, é de todos nós juntos avançarmos para termos não só os grandes laticínios que temos, como já dissemos, tem uma importância muito grande, mas que essas queijarias também se regulem de uma forma que possa atender a legislação ambiental, sanitária e fornecer os nossos produtos com qualidade e, é lógico, exportar também, levando o símbolo do Estado. E chegou a hora do Sergipe Rural deixar o homem do campo bem informado sobre as notícias da meteorologia. Então confira a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, podem ocorrer pancadas de chuva por causa do tempo abafado. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 34 graus. No município de Divina Pastora, a temperatura deve chegar aos 32 graus, 33 em Pedra Mole e 34 graus em Feira Nova. A seguir, a gente destaca a importância do sal mineral na alimentação dos rebanhos. E ainda tem os detalhes no seminário promovido pelo projeto Dom Távora para capacitar o homem do campo sobre gestão de negócios agrícolas. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. E já estamos de volta. E agora a gente destaca o alerta do veterinário da Indagro sobre a importância da utilização do sal mineral na alimentação dos rebanhos. Mas para que o produto seja inserido na dieta dos animais, é preciso algumas recomendações. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique, que viajaram ao município de Monte Alegre para trazer os detalhes. O sal comum não é a mesma coisa que a mistura mineralizada conhecida como sal mineral. E pode ser percebido até mesmo pela cor. O sal mineral contém importantes nutrientes como cálcio, fósforo, magnésio, potássio, ferro, cobre, iodo e manganês. Esses e outros elementos fazem parte da mistura mineral disponível no comércio e que é de extrema importância para animais de produção como vacas. Mas é fundamental comprar o produto de empresas idôneas, com um balanceamento de minerais correto. Importante é o criador adquirir sais registrados no Ministério da Agricultura, porque é comum aparecer ainda sais clandestinos que, em vez de trazer bem, vai trazer muito mal aos seus animais e coibindo uma ação ilícita desse sal ilegal. Segundo o veterinário da Indagro, as necessidades de sal mineral variam de acordo com a espécie e o estado nutricional do animal. E sem uma correta mineralização, o animal não desenvolverá todo o seu potencial e pode ter problemas no desenvolvimento. O animal que lambe sal em pequena quantidade, ele vai ter problemas, principalmente no caso do fósforo de reprodução. O intervalo entre parto, o parto e um aumenta, a fertilidade diminui e a produção diminui em consequência de tudo isso. Há muitos mitos em torno do sal. O mais sério é achar que o sal mineral é tudo igual. Não é. Um produto mal formulado ou inadequado não será eficaz. É também comum se ouvir dizer que parou de mineralizar e não notou diferença nenhuma. Mas Marcos esclarece que a suplementação mineral é fundamental. Permite o aproveitamento de todo o potencial nutricional da forragem e deve ser oferecido aos animais que somente vão consumir a quantidade ideal para o desenvolvimento, sem excessos. O sal para o bovino ele consome em torno de 100 gramas ao dia para suprir as suas necessidades. Para quê? Para que ele produza e viva em condições normais de saúde, ou seja um animal produtivo. Se o sal estiver ausente na propriedade do criador, vai trazer graves consequências para a sua produção. Exemplo, o intervalo entre partos vai aumentar,
a gestação muitas vezes é incorreta, levando ao aborto, por isso que o sal é vital para a saúde do animal. Outra dica é com relação aos coxos ou saleiros, onde se coloca o sal mineral. O ideal é que eles sejam cobertos, que fiquem bem localizados na área de descanso dos animais e que não fiquem ilhados por acúmulo de água. Entre ter o sal preservado da chuva e dar acesso ao sal a todos os animais, mesmo que molhado, o produtor deve dar preferência a sempre oferecer o sal. Mas é importante fazer a manutenção sempre. Tempo de chuva, tiver molhado demais, a gente muda o coxo, já para ter os cuidados, já para o animal não adoecer, a quantidade certa para cada animal tem que colocar no coxo. Para os bezerros, está determinada a data, tem essas coisas de botar, não tem até os 90 dias mais ou menos. Quanto 90 dias aí nós já colocamos um salzinho 100 gramas para o bezerro, que é para não dar doença, causar doença e criar um rebanho aí que nem vocês estão vendo saudável. O projeto Dom Távora, desenvolvido pelo governo do estado, realizou um seminário para capacitar trabalhadores rurais sobre gestão de negócios agrícolas. O programa acontece em 15 municípios sergipanos. E os repórteres Lícia Moura e Jorge Henrique acompanharam o evento promovido na cidade de Carira. Veja. O seminário faz parte do cronograma de eventos formativos no âmbito do projeto Dom Távora. O processo é fruto de parcerias com o objetivo de promover a redução da pobreza rural. São várias atividades produtivas para os pequenos produtores rurais, agricultores familiares, assentados de reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais, em várias atividades agrícolas e não agrícolas, desde produção agrícola, agropecuária, artesanato, enfim, e outras atividades que já são desenvolvidas pelas nossas comunidades rurais. O projeto Dom Távora tem uma coisa muito interessante, que ele tem uma preocupação não só em colocar o apoio, o aporte financeiro, mas também colocar o aporte no desenvolvimento da capacidade dessas pessoas que são beneficiárias do Dom Távora, que é investir naquilo que eu falei antes, na capacidade das pessoas cuidarem de seus negócios, cuidarem da sua comunidade, cuidarem da sua associação e, por que não, futuramente, cooperativas e pequenas empresas da agricultura familiar. O projeto contempla 15 municípios das regiões do Agreste Central, Centro-Sul, Médio Sertão e Baixo São Francisco. Com duração de uma semana, as aulas são ministradas através de palestras, cursos e oficinas com a participação direta dos aprendizes. Esse curso assim está preparando a gente não só para a criação, mas para a nossa vida pessoal lá adiante. Porque eu acho que qualquer um que comercializa com alguma coisa está sendo uma riqueza. Porque se você não sabia fazer alguma coisa, a partir de hoje você vai se planejar para saber desenvolver mais seu futuro, assim, sua vida pessoal, como você vai negociar suas coisas dentro de casa. Por isso, se você negocia, você não sabia planejar. De hoje para frente você vai ter que se planejar, porque tudo tem que ter planejamento. Né? E praticamente eu acho que nós aqui, nem todo mundo tem. Eu estou com mais de 40 anos, um dos projetos melhores que eu estou vendo da região é esse. Tanto o pessoal que faz parte do governo, quanto o governo teve essa ideia de buscar esse projeto longe para, junto às comunidades de baixa renda, melhorar a renda. A ideia é alcançar 1.850 agricultores familiares, preparando-os e desenvolvendo capacidades para o negócio. Ao todo, 14 temáticas foram abordadas, como gestão de negócios agrícolas, associativismo e cooperativismo, dentre outras temáticas. No programa, os aprendizes contam ainda com facilitadores durante o seminário. São espaços de troca de experiência entre nós, que somos facilitadores de diálogo, e os pequenos produtores que estão inseridos e estão em fase de processo de acessar o projeto Dom Távora. O objetivo é fazer com que esse benefício que está chegando a essas comunidades, a esses beneficiários, público-alvo do projeto, ele perdure, ele dure no longo prazo. A gente facilita o conteúdo, né, digamos assim, sobre o associativismo cooperativo para que eles coletivamente consigam nas suas comunidades reproduzir ou melhorar o entendimento e a condução dos trabalhos que eles estão fazendo lá. É esse nosso papel, facilitar o entendimento do que é esse trabalho coletivo, né?
algumas coisas eles já praticam e a gente precisa só afinar, né? Fazer com que essa coisa do associativismo e do cooperativismo, que a gente muitas vezes fala muito, mas eles não têm, às vezes, a visão prática do negócio. E isso a gente está trazendo, através das experiências que a gente traz para a sala de aula, digamos assim. Em instantes, a gente tira a dúvida de um produtor de Arauá que planeja investir no plantio da sapota. E ainda, em Canindé de São Francisco, a gente traz a experiência do movimento dos pequenos agricultores com a variedade de produção agroecológica. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. E a gente volta com uma dica bacana de negócios e lazer lá no Alto Sertão. De 26 a 28 de outubro vai ser realizado o primeiro Expo Leite do município de Porto da Folha, no Alto Sertão. Além do torneio leiteiro, o evento também contará com capacitações e palestras. Mas fique tranquilo, o Sergipe Rural vai estar por lá e trazer todos os detalhes para você. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores de Canindé de São Francisco, no sertão do estado. Eles apostaram na variedade produtiva de orgânicos e olha, o resultado é muito positivo. Veja. Variedade de hortaliças, verduras, tubérculos e muito mais. A colheita veio do espaço cedido pelo governo do estado, local onde funciona o Movimento dos Pequenos Agricultores. O Movimento dos Pequenos Agricultores é um movimento que tenta se organizar a partir da necessidade das suas comunidades, que tem por objetivo a produção de alimentos saudáveis, né, para a cidade, e que tenta organizar o sistema de camponeses de produção dos camponeses, né, e que tem lutas a partir da moradia, uma vida de qualidade no campo, né? Que hoje é possível viver no campo com qualidade. A unidade de produção agroecológica, que por aqui é abreviada como UPA, é organizada. Tudo dividido por setor. Tem o espaço da compostagem, onde é produzido adubo orgânico. Tem o espaço biofertilizante, local de produção de defensivos e fertilizantes. Tem também o cantinho de produção de mudas. O principal objetivo é a produção de sementes e alimentos saudáveis. Mas não é só isso não. O grupo busca conscientizar agricultores a respeito da agroecologia. Mais saúde para o consumidor e mais saúde para o meio ambiente. A gente tem um corpo técnico dentro do movimento, dentro da unidade, mas a gente não é os sabidões, né? Também tem outros agricultores. E as oficinas aqui realizadas na unidade também são nessa linha, né? Da produção mais saudável e que os agricultores eles possam ver que a agroecologia é possível. A gente também faz formação, né? Com os estudantes, com os próprios agricultores, né? Que aí não é só a gente que explica, né? E passa o nosso conhecimento, mas esse conhecimento também é devolvido com a experiência e com a prática que os camponeses já vêm, né, trabalhando há muito tempo, né? Então vai ser uma troca. Como o foco aqui é produção de sementes, elas precisam ser crioulas. Não podem ser oriundas de manipulação através de engenharia genética e nem de outros processos de desenvolvimento industrial ou manipulação em laboratório. Elas também não podem ser transgênes nem envolver processos de hibridação. A semente crioula, né? Elas produzem mais na nossa terra sem contar com os venenos que tem, né, para alimentação. E o benefício é que a gente produz e planta novamente, não precisa ir lá para o mercado comprar, entendeu? Então é uma das coisas, um dos benefícios que o agricultor tem, guardar sua semente. Então a semente crioula é a semente que o agricultor precisa ter em casa. A área com 15 hectares está recebendo cuidados de recuperação. Aqui antes funcionava um cultivo com agrotóxicos, motivo pelo qual, segundo o agricultor, a terra adoeceu. Foi uma área que passado muito veneno, né? Logo do início, quando nós chegamos aqui, a gente precisou, né, por exemplo,
tirar os ninhos que tinha aqui, né? Limpar ela para poder a gente produzir. Do jeito que estava, não produzia. Mas o importante é as árvores da caatinga, a gente trazer de volta para essa área as árvores da caatinga também. E você que acompanha nosso programa e tem alguma sugestão interessante, envie a dica aqui pra gente. É só entrar em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote aí o número 99894-6691. Participe. E esta semana a gente vai tirar as dúvidas do senhor João. Ele é sergipano e trabalha no Rio de Janeiro. Como telespectador assíduo do programa, ele nos assiste através do nosso canal lá no YouTube. Seu João quer plantar sapotas no terreno que possui no município de Arauá, na região sul, mas está cheio de perguntas. A repórter Lícia Moura foi em busca das respostas para ajudar. Então, seu João, como já mostramos no programa, a sapota é uma variação do saputi. A diferença é que ela cresce mais e tem um formato mais arredondado. O sabor de ambas as frutas é o mesmo. Ela tem boa aceitação no mercado e por isso eu acho sim que vale a pena o senhor investir nas sapotas. Mas antes de dar o start no seu plantio, nós vamos te ajudar com as suas dúvidas. E quem vai me ajudar nessa tarefa é o engenheiro agrônomo, seu Antonino Lima. Seu Antonino, o seu João, ele quer saber qual o melhor período para iniciar o plantio das sapotas. Muito bem. Sapota ou saputi, que são a mesma espécie, a Manicara sapota, né, da família Sapotácea, é uma planta tipicamente tropical, uma planta que veio do México e tal, e se adaptou muito bem no Nordeste brasileiro. Aqui em Sergipe, como Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Natal, Rio Grande do Norte, Ceará, todos estão plantando sapota atualmente. É uma planta recente no Nordeste, mas que está dando um resultado muito bom. E uma adaptação muito interessante, porque nós temos um clima favorável, um solo adequado para isso, né? A época melhor para plantar aqui no estado de Sergipe é início de inverno, né? A época março, abril, maio até maio. Esse ano foi um ano atípico, mas normalmente de junho, julho e agosto já reduz um pouco a intensidade pluviométrica. Então, o ideal é de abril a maio. E logo depois ele começa a colher os frutos, 1 ano, 2, quanto tempo depois? Bom, aí depende. Quando se trata de uma muda enxertada, como é o caso aqui dessas mudas, né? Vocês estão vendo aqui, é um tipo de enxertia por encostia, é uma multiplicação vegetativa, então ela consegue trazer a carga genética da planta-mãe. Ela é bem mais precoce. A partir de 1 ano ela já começa a frutificar, mas sua produção econômica é a partir do 2º e 3º ano. Aqui em Sergipe, por exemplo, nós temos já vários exemplos, no caso, por exemplo, do município de Lagarto, onde 1 hectare já se colhe no 4º ano 500 quilos do fruto. Quer dizer, é muito interessante, é uma produção muito boa, na verdade 250 quilos, né? Em 2 hectares, 500 quilos. Mas deve ser plantada por enxertia, com muda enxertada. Nunca plantar por semente, porque o problema da semente geneticamente é uma chamada segregação genética. Ela pode plantar uma sapota e sair um saputi, sair uma muda pequena, né? Segregar. E por isso deve-se usar a multiplicação vegetativa, enxertia. E a enxertia mais comum é essa por encostia, é a mais usada. A garfagem também é utilizada nesse tipo de trabalho com a sapotácea de modo geral. Então, o plantio por muda enxertada, a partir do 2º ano, já começa a colher alguns frutos. E a partir do 4º, 5º ano, exatamente, ele vai colher uma produção muito boa. Agora, o pé franco, que eu não recomendo, que é por semente, só a partir do 5º, 6º ano é que ele começa a produzir. Ok, uma outra dúvida que o João tem é em relação à irrigação. Qual que é o tipo mais indicado? A irrigação é fundamental, principalmente na região Nordeste, que metade do ano é seco, né? É preciso haver uma irrigação dirigida, tipo um gotejamento ou uma microaspersão, porque é fundamental para que ele produza o ano inteiro. Porque normalmente, quando não há irrigação, ele produz durante 2, 3 meses ao ano. Mas sendo irrigado, ele pode produzir durante todo o ano. Normalmente por
gotejamento ou aspersão, pode ser microaspersão ou aspersão simples. Agora, ele pode colher conhecimentos técnicos melhores quando for implantar o pomar com a própria Cohidro aqui, que tem uma equipe que orienta, que treina, que faz todo esse trabalho de planejamento, ou a própria Indagro da região, que pode auxiliá-lo também, tanto na escolha da muda, no espaçamento, na irrigação, na adubação, etc. O espaçamento é uma outra dúvida que ele tem, de quanto que ele deve plantar de uma planta para outra. Quando é pé franco por semente, que não é o ideal, geralmente de 8 por 10. Mas quando é enxertado, pode ser 8 por 8. A muda o pé de saputi ou de sapota, eles crescem, vão até quase 15, 20 metros, mas não é recomendável. Então, é preciso podar e mantê-lo na altura adequada, de 3 metros no máximo, para que colha mais fácil, né? Ok, e para encerrar, a última dúvida que ele trouxe aqui para a gente é em relação ao adubo. Existe algum específico, de quanto tempo? Isso é interessante. Para se fazer qualquer tipo de fertilização, de adubação, é fundamental fazer primeiro uma coleta de amostra de solo, mandar para o laboratório. Isso a Cohidro, a Indagro e a Cohidro orientam. E aí depois vem um resultado da análise. De acordo com o resultado da análise é que vai se ver a questão da acidez, alcalinidade, o pH do solo. Essa planta precisa de um pH neutro de 6,6 em média, é importante para ela. E aí, se o pH estiver mais baixo do que isso, é preciso fazer uma calagem, né? Ou seja, a colocação do calcário dolomítico, que é o carbonato de magnésio. E fazendo essa calagem, geralmente 60 dias antes, depois se faz a adubação. Mas a fórmula para adubar, que é o NPK, que se não tiver uma coleta de amostras, você pode usar o 10-10-10, que é nitrogênio, fósforo e potássio. E colocar um esterco também. A cama de galinha, colocar 15 litros por cova no plantio, né? E a cada ano fazer uma nova adubação. Mas essa adubação tem que ser sempre orientada de acordo com o resultado da análise do solo. Ok, senhor Antonino Lima, engenheiro agrônomo, quero agradecer a sua participação por nos ajudar a ajudar seu João. E João, para você, boa sorte com o seu plantio, espero que tenhamos ajudado. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperipe.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.